Oi pessoal, Inácio Ventura, médico ortopedista, especialista em quadril e joelho. Hoje vamos fazer um vídeo aqui baseado em algumas dúvidas que muitas vezes os pacientes perguntam isso aqui no consultório. E em um vídeo recente que eu fiz sobre impacto femoroacetabular e fisioterapia, muitos pacientes mandaram essa mesma dúvida pelas mídias sociais e aqui pelos comentários do YouTube também, tá? Que é: todo impacto femoroacetabular gera dor? Quer saber a resposta? Acompanha o vídeo até o final. Vamos lá? Bom, então vamos começar dizendo assim, o que está por trás dessa pergunta, né? O contexto dessa pergunta é que muitos pacientes, investigando com seus médicos as possíveis causas de algum sintoma no quadril ou investigando outra coisa, um problema na coluna lombar, às vezes uma tendinite, qualquer outra coisa, durante a investigação e fazendo os exames radiográficos, especialmente a radiografia de bacia, muitas vezes é identificado um formato alterado do osso que predispõe ao impacto femoroacetabular, e aí o médico fala isso para ele. Fala, ó, ou às vezes vem até no laudo e o paciente lê o laudo, né? Fatores predisponentes ao impacto femoroacetabular, compatível com o impacto femoroacetabular, qualquer coisa do tipo. E o paciente fica pensando, pô, mas eu tenho isso aí, mas não tenho dor nessa região. Às vezes vi um vídeo do Inácio, vi um vídeo do Davi Guzmão que dizia como é que eram os sintomas do impacto mais frequentes. Fala, pô, nunca tive isso. E veio esse diagnóstico de impacto e às vezes alguns médicos podem indicar inclusive o tratamento para esse achado do exame de imagem para o paciente, porque apareceu que ele tem impacto. E os pacientes ficam, mas como é que eu vou tratar algo que até agora eu não sabia que eu tinha, não sei se é o que está me incomodando? Então isso aí é o que está por trás, mais ou menos, dessa dúvida dos pacientes. São pacientes normalmente assintomáticos ou com muito poucos sintomas e que tiveram esse diagnóstico de impacto femoroacetabular, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, talvez o que os pacientes queiram saber não é somente se impacto femoroacetabular sempre gera dor ou se todo impacto gera dor. Eu acho que a pergunta mais adequada seria assim: todo impacto gera sintomas? Porque podem existir outros sintomas que não a dor e que também limitem a vida do paciente ou estejam interferindo de alguma maneira na sua atividade esportiva, na sua vida prática, certo? Então, para responder esses questionamentos, a gente vai se basear nesse trabalho aqui, que na verdade foi um consenso de especialistas, tá? Um encontro que houve em 2016, reunindo grandes nomes de especialistas do mundo inteiro para tentar padronizar especialmente alguns conceitos teóricos e alguns termos, tá? E claro que eu não vou destrinchar ele é um trabalho excelente, com muitas informações relevantes, mas a gente vai focar em um aspecto dele para responder essa dúvida pontual desses pacientes, tá? Relembrando então, isso acontece normalmente quando há o impacto femoroacetabular clássico. Se você quer saber o que é isso, tem um vídeo no canal lá no início, dos primeiros vídeos, em que eu discuto bem o que é o impacto clássico e o impacto funcional, tá bom? Não deixe de assistir lá, vou colocar o link aqui embaixo desse vídeo e no final do vídeo também vai estar referenciado ele para você clicar e ir direto. Falando do impacto clássico, a gente está querendo dizer que existe alguma deformidade óssea, existe alguma sobra de osso ou na junção da cabeça com o colo do fêmur ou na parte da bacia, na parte acetabular, tá? E isso vai gerar o impacto femoroacetabular, o contato prematuro, precoce desses dois ossos da bacia, tá? E muitas vezes isso é misto, o impacto é misto, você tem deformidade tanto na bacia quanto no fêmur, e 70% das vezes é isso que ocorre. Se você não está imaginando muito bem tudo isso que eu estou falando, eu peço para você ir lá no meu site, olhar a explicação direitinho, ler com calma o que é o impacto, para que você volte e entenda melhor essas dúvidas, esse questionamento que a gente está fazendo nesse vídeo, tá? Ou vá num vídeo que está aqui mais recente também, eu também vou colocar o link aqui embaixo e também vou colocar no final, em que eu explico bem com os modelos o que é o impacto clássico, tá?
O que acontece é, essas deformidades, sobra de osso no fêmur ou no acetábulo, aparecem muitas vezes nos exames radiográficos, ressonância, tomografia e raio-x simples, tá? Porém, elas aparecem muitas vezes em alguém que não tem o menor sintoma, não tem dor, não tem restrição de movimento, a vida está normal, simplesmente foi um achado, fez o exame por alguma outra razão e apareceu aquilo. Isso é muito frequente e isso não é sinônimo de problema. Se você tem esses achados nos exames de imagem e não tem sintomas, isso não é doença, tá? E aí sim, nesse consenso, eles bateram bem o martelo fechando isso, que quando a gente encontra essas deformidades, entre aspas, porque era esse o termo que a gente usava mais antigamente, nos exames de imagem sem sintomas, a gente não pode, não é nem recomendável, nem mesmo que a gente chame de deformidades, como eu falei agora há pouco, tá? A gente chama de uma morfologia tipo Kami, morfologia tipo Pincer. O que é isso? Formato de osso, que tipo Kami, que é um tipo de impacto, ou tipo Pincer, que é outro tipo. Seria um formato de osso que predispõe ao impacto. Eu não posso dizer que é uma deformidade, porque muita gente tem. Então, esse conceito de normalidade na medicina não existe. O que é normal? Normal é algo que não tem dor? Normal é o que a maioria tem? Ninguém sabe, não existe isso de normal, tá? Então, a gente não pode considerar a presença desses achados em exames de imagem como doença. Entenda isso, tá? Se você tem isso nos exames e não tem nenhum sintoma, você não tem doença. Muita gente tem isso e vai até o fim da vida com 80, 90, 95 anos com esse achado no exame, esse formato de osso, sem ter nenhum problema. Entendido esse primeiro ponto, que é muito importante, tá? O segundo é, nós chamamos de impacto femoroacetabular, na verdade, às vezes para simplificar, mas o nome completo é Síndrome do Impacto Femoroacetabular. E o que quer dizer isso? Em medicina, toda vez que você vira esse nome síndrome, significa que síndrome é igual um conjunto de sinais e sintomas. Então, para eu ter uma síndrome, eu tenho que ter sintomas. O paciente tem que ter queixa. Qualquer uma relacionada àquele diagnóstico. Pode ser dor? Sim. Pode ser restrição de movimento, eu não consigo dobrar o meu quadril, minha flexibilidade é muito ruim, doutor, eu não consigo alongar. Pode ser um estalido, um clique que o paciente escuta, uma perda de força súbita, como algo se desencaixasse do quadril, os pacientes falam às vezes, pode, qualquer um desses, tá? Então tudo isso são sintomas e algum deles tem que estar presente para que eu comece a caracterizar algo como uma síndrome do impacto femoroacetabular. Além de sintomas que o paciente descreve, eu tenho que ter sinais. Sinais são achados objetivos que o médico identifica relacionado àquele diagnóstico. Um achado do exame físico, um teste positivo que a gente faz e você apresenta dor, uma diminuição do arco de movimento que eu consigo ver no exame físico comparando com a outra perna. E sinais de exames complementares, uma alteração na radiografia, uma alteração na tomografia, uma alteração na ressonância magnética. Então, entenda agora esse segundo ponto. Para eu ter síndrome do impacto femoroacetabular, aí sim a gente está falando de uma lesão, de uma doença que deve ser tratada, eu preciso ter sinais e sintomas apresentados pelo paciente característicos dessa síndrome, deste diagnóstico, impacto femoroacetabular, tá? Então, normalmente, os sintomas mais frequentes é perda de mobilidade, restrição do movimento, dificuldade de dobrar, cruzar a perna, agachar, chutar, qualquer coisa do tipo, entrar e sair do carro e dor, tá? São os sintomas mais frequentes, sendo que a dor
mais na região da frente do quadril, um pouco mais na virilha, às vezes vindo para a lateral, é a dor mais frequente, certo? Então eu tenho que ter esses sintomas e tenho que ter sinais no exame físico e nos exames radiográficos que todos juntos me façam dar esse diagnóstico de síndrome do impacto femoroacetabular. Tá bom? E se esse diagnóstico foi firmado, agora sim, vamos para outra etapa, que é o tratamento dela. Então, respondendo à dúvida, baseado nessas duas coisas, esses dois pontos que eu chamei a atenção do vídeo, os pacientes, Inácio, todo impacto femoroacetabular tem dor? Toda síndrome do impacto femoroacetabular tem dor. Então, se você realmente tem impacto femoroacetabular, você tem sintomas. Até corrijo, não é dor. Nem sempre tem dor, mas a maioria das vezes tem, tá? Mas você tem sintomas. Dor ou restrição do movimento na maioria das vezes. Toda morfologia, todo formato de osso que predispõe ao impacto femoroacetabular e que veio descrito no meu laudo e foi visto no meu exame pelo meu médico, tem sintomas? Tem dor? Não. Tá? E se não tem dor ou outro sintoma, não é impacto femoroacetabular, é simplesmente um formato alterado da sua anatomia óssea do fêmur ou da bacia. Que se não tem sintomas, por enquanto, pelo menos no meio, assim, a maioria dos médicos não tem indicação de tratamento, porque não está te dando sintomas. Tá bom? Então, fica esse o recado, que ter alteração no exame de imagem do formato do osso não era igual a ter impacto femoroacetabular. Se eu tenho alteração no formato e tenho sintomas, dor ou restrição de movimento, que são os mais frequentes, aí sim eu tenho impacto femoroacetabular. Síndrome do impacto femoroacetabular, e ela deve ser tratada. Procure um especialista em quadril e converse direitinho para saber qual o melhor tratamento para o seu caso. Entendido? Espero que tenha ficado claro e respondido a dúvida desses pacientes. Para se informar mais, saber mais a respeito de impacto, vejam esses dois vídeos que eu vou colocar aqui na tela final e passa lá no site, que também tem um textinho explicativo que está bem fácil de compreender o que é o tal do impacto femoroacetabular, lesão do labro, artrose e tudo que pode vir consequente dele. Muito obrigado e até o próximo vídeo.